Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao terceiro webinário da disciplina de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e as Novas Tecnologias, com a professora Mariana. E hoje nós temos o prazer de ter a participação da professora Isa. Professora Isa, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. A professora Isa já teve a atuação no curso de pós-graduação que foi oferecido de forma presencial do campus Januária, do IFNMG, e tem uma trajetória extremamente relevante na educação e, sobretudo, na formação de professores. Vou passar para a professora Mariana para que faça a apresentação da professora Isa e que inicie o nosso terceiro webinário. Boa noite a todas e a todos. Pessoal, olha só, antes de apresentar a professora Isa, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre atividade aplicada. Na sexta-feira, eu e a professora Thelma, a gente já conversou com a professora Ana também, a gente decidiu fazer uma atividade aplicada para as duas disciplinas. A professora Thelma, ela já postou a atividade na sala virtual dela, até amanhã eu posto. E aí, da minha parte, eu queria falar com vocês, assim, rapidamente, 5 minutinhos, sobre o que é o infográfico. Porque o que a gente está pedindo na atividade aplicada? Que a partir de um artigo disponibilizado pela professora Thelma, que vocês construam um infográfico. Você sabe o que é um infográfico? É um gênero textual, né? Bem rapidamente, vou falar bem rapidamente, que combina texto e imagens, né? Tem vários tipos de infográfico. Na atividade aplicada que a gente disponibilizou, ali está explicando o que é infográfico e como vocês podem construir através da plataforma Canvas. Essa plataforma, vocês têm que se inscreverem lá e também tem um tutorial explicando para facilitar vocês como manipular essa plataforma, essa ferramenta, tá bem? Eu vou só mostrar aqui rapidamente alguns exemplos de infográfico aqui, só para vocês relembrarem, e logo eu apresento a professora Isa. Aqui, pessoal, olha só, esse infográfico aqui fala sobre a tuberculose, relaciona a tuberculose e o HIV, né? Como a tuberculose é a principal causa de morte das pessoas com HIV. E aqui tá, olha só, as imagens, né? Que, ó, em 2020, nas Américas, apenas 62% das pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral que salva vidas, né? E é interessante o infográfico porque é bastante didático, né, pessoal? Ao permitir a leitura não linear do texto, ao utilizar as imagens, né? Até para a gente trabalhar com nossos alunos, assim, é uma ferramenta bastante, é um gênero textual bastante interessante. Aqui também eu trouxe este aqui, que é da linha, aproveitando que a gente está no mês das mulheres, né? Que é a linha do tempo com os direitos das mulheres, né? Aí, em 1827, primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentasse as escolas elementares, e aí vai chegando até 2006, que é quando é sancionada a Lei Maria da Penha, a lei aumenta o rigor nas punições das agressões contra a mulher. E por último, assim, que eu acho que agora vocês já familiarizaram, já, né, lembraram o que é um infográfico, aqui, ó, senhores pais e mães, olha só, o uso do desenho e do texto, tá vendo? Hoje nós vamos ensinar os pais a ter amor e carinho com os filhos. Aí aqui, olha, né, beija todo dia o seu filho para deixar ele feliz, ensine seu filho a lavar as mãos depois de usar o banheiro, faça cafuné na cabeça do seu filho,
Fale sempre, eu te amo, filho. Verifique se a roupa do filho está limpa. Antes de comer uma salada ou qualquer outra comida, ensine seu filho a lavar as mãos. Bom, pessoal, é isso. Eu estou à disposição, tá bom? Para assim, vou ficar bem atenta ao e-mail, tudo, caso vocês tenham dúvidas. Por favor, Sheila. A atividade aplicada ela vai estar em qual das salas? Vai estar nas duas salas e é para postar a atividade nas duas salas, mas é a mesma atividade. Tá bom? Beleza. Elísia também quer falar. É só para tirar uma dúvida. Hoje eu consegui entrar na sala, olhei a atividade, já me pus a par. Eu só não achei o artigo. Eu até pus lá no grupo, se alguém sabe me falar onde estava o artigo. O Só ele que eu artigo. não... É porque nós vamos tirar as informações do artigo, não é? Sim, sim. Era para ler. Eu não achei o artigo. Sim, este artigo ele vai ser disponibilizado pela professora Thelma, então você pergunte a ela. Então tá, obrigada. E aí eu estou à disposição, gente. A semana eu vou ficar assim bem de olho em tudo para auxiliar vocês, tá bom? Esse tutorial que está lá disponibilizado na atividade aplicada, eu achei ele muito bom, assim, bastante. Excelente. Eu assisti o tutorial, achei excelente. Aí eu fui procurar o artigo para mim já começar. Aí que eu não achei. Mas tranquilo, eu vou aguardar. Tá o tutorial é bem tranquilo mesmo. É, bem tranquilo. Bom, então, obrigada a você, Elísia. Bom, então agora vamos iniciar, né, o webinário. O tema de hoje vai ser metodologias ativas. Queria agradecer muito a presença da professora Isa. Eu vou ler aqui o currículo dela. Graduada em Pedagogia pela Unimontes, doutora em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pelo UFMG, é especialista em docência para a educação profissional e mestre em saúde pública, com ênfase na gestão do trabalho e da educação na saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. Tem formação pedagógica pelas Universidades de Ciências Aplicadas de Tampere e de Rame, ambas na Finlândia. Atualmente é professora nos cursos de licenciatura do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, onde já atuou como coordenadora institucional e coordenadora de gestão de processos educacionais no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Também atuou como diretora do Departamento do Ensino Técnico Campus Januária e como coordenadora dos cursos de formação de professores, licenciaturas em Ciências Biológicas, Física e Matemática. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação profissional, gestão do trabalho em saúde e educação na saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, currículo integrado, evasão e permanência, metodologias ativas e educação permanente em saúde. Muito bem-vinda, professora Isa. Estou muito feliz e muito agradecida com sua presença aqui. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Obrigada, Mariana. Primeiramente, eu quero agradecer a você e a Ana Neta, né, pelo convite de estar participando aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande poder dar essa contribuição. Eu tenho até que horas para poder falar? Senão eu falo a noite inteira. Eu acho que até uns 10 minutinhos antes, até uns, até 10 para as 8, mais ou menos. Tá. Porque o horário encerra 8, né? Que tem outro webinário, né? Isso mesmo. Então, olha só, gente, eu entrei aqui, viu, Ana, pelo meu celular também, porque na hora que eu compartilho a tela eu não vejo vocês, né? Aí eu fico assistindo aqui pelo celular, por isso que eu vou estar sempre olhando de lado assim, viu, gente? É porque o celular está aqui do lado. Então, pessoal, eu vou falar de um tema que é muito especial para mim, é algo que eu aprendi e vivenciei, né, muito recentemente, a partir de uma experiência que eu tive na Finlândia em 2016 e 2017, uma formação pedagógica que eu participei nessas universidades que a Mariana falou, e de lá para cá eu tenho aprimorado a minha prática, né, a minha prática docente,
para poder desenvolver essas metodologias ativas, porque eu acredito muito no potencial que elas têm, né? Eu não só acredito pessoalmente pela minha experiência, mas pelo que eu tenho estudado e tenho acompanhado também de uma rede hoje que eu faço parte aqui, uma rede já internacional, né? Não só no Brasil, que a gente tem discutido essas metodologias e trocado muitas experiências. A minha fala aqui com vocês vai ser uma fala mais contextualizada. Eu vou trabalhar mais com exemplos do que com a teoria propriamente dita, tá? Porque eu acho que é mais fácil da gente visualizar como que a gente poderia desenvolver essas metodologias de ensino na nossa prática, tá bom? Então, eu vou trazer um pouco de algumas experiências que eu já vivenciei e de outras que eu conheci, para a gente poder entender o que seriam essas metodologias ativas. E, inicialmente, eu queria dizer que esse tema das metodologias ativas, né, esse campo, ele não é novo. Ele é muito novo para a gente e principalmente na área da educação aqui no Brasil. Mas há muito tempo já se tem discutido e, na verdade, as metodologias ativas têm um pezinho lá na década de 20 do ano passado com a Escola Nova, né? Não conheço muitos trabalhos que fazem essa relação, mas quando a gente estuda a Escola Nova, né, do John Dewey, a gente vê que tem essa relação, porque ela traz, essas metodologias trazem o estudante para o centro do processo de ensino-aprendizagem. Essa que é a grande sacada, né, e que difere um pouco das metodologias tradicionais de ensino. E a gente vai verificar que eu falei que elas são muito novas no campo da educação, porque, por exemplo, no campo da saúde, há muito tempo nós já temos aplicado as metodologias ativas no campo da educação em saúde aqui no Brasil. Tá? Um grande exemplo que a gente tem com isso são os cursos de medicina, os cursos de enfermagem, que têm trabalhado, outros cursos na área da saúde também, que têm aplicado o PBL, que é a sigla em inglês para aprendizagem baseada em problemas. Os cursos de engenharia também já têm aplicado essa metodologia durante muito tempo, já há algumas décadas. Inclusive, a maioria dos artigos sobre metodologias ativas que eu conheço são no campo da engenharia. São artigos internacionais e no campo da engenharia. Então, eles já têm aplicado e já têm apresentado resultados de muito sucesso, né? Por que a gente ainda está engatinhando nessa discussão na área da educação, no campo da educação, né? Na área das ciências humanas? Por que é tão difícil aplicar essas metodologias? Eu penso que para a gente começar a repensar a nossa prática, aprimorar, aplicar algo novo, a gente precisa ter um ponto de partida. Essa discussão aqui na pós-graduação, por exemplo, é um ponto de partida muito importante, né? É uma discussão que tem que começar. Ela tem que começar de algum lugar. E por isso que eu vou apresentar exemplos aqui para vocês de situações que são pontuais, outras que são aplicações das metodologias ativas de uma forma mais abrangente, para que a gente possa, a partir dessa minha discussão aqui, repensar a nossa própria prática, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu quero mostrar esses exemplos. Cadê? Compartilhando? Achei. Aí, agora vai aparecer. Já vai aparecer aí para vocês. Pronto. Apareceu aqui para mim. O computador parece que está um pouco lento. Aí, pronto. Então, a minha proposta aqui é trazer algumas reflexões a respeito das metodologias ativas. Eu gosto muito dessa fala do Morin, para a gente poder falar um pouco sobre essas metodologias, né? Ele diz o seguinte: as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Isso é fato, né? Quando a gente, como professor, tem muita clareza
de quais são os objetivos que a gente tem que cumprir naquela determinada aula, naquela unidade, naquela disciplina, a gente consegue pensar com muito mais clareza sobre quais são as metodologias que nós vamos utilizar, né? Então, compreender bem, elaborar bem os objetivos das nossas atividades, das nossas aulas, são o primeiro passo para a gente fazer um bom planejamento. E aí ele diz que se nós queremos que os alunos sejam proativos, né, nós precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, qual tipo de aluno que a gente quer formar? Né? Qual o nosso propósito? Se a gente quer apenas ensinar, ministrar um conteúdo, o que a gente faz já está de bom tamanho. É aquele esquema muito básico que todo mundo aqui conhece, né? Eu ensino, o aluno escuta, resolve um exercício, a gente corrige, eu aplico uma prova, dou o resultado e encerramos aquela unidade, aquele conteúdo. E aí o esquema volta a se repetir com uma nova unidade. Eu ensino, o aluno escuta, a gente fala, eu faço parte de muitas bancas de concurso e sempre tem lá no plano de ensino assim, a avaliação, a aula será expositiva dialogada, né? A gente acha que faz uma aula expositiva e dialogada e isso está de bom tamanho, que é aquela aula que a gente está ensinando e fala assim, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Entenderam? Tá tudo bem? Às vezes um aluno dá uma contribuição muito boa, outro faz a sua consideração, outro faz uma pergunta, mas a gente continua seguindo o mesmo esquema. Eu ensino, geralmente falando, né? A gente resolve, ensino alguns exercícios no quadro, os alunos resolvem, a gente corrige, faz a prova. Às vezes a gente corrige aquela prova, mas só corrige a prova, né? Muitos sequer corrigem, inclusive, a nota do estudante, porque se houve aprendizagem ali ou não, já passou do tempo, né? E a gente volta a repetir o mesmo círculo. Então, esse tipo de esquema, esse tipo de processo que é tão comum até hoje, né? Ele não contribui ou contribui muito pouco para formar estudantes que sejam proativos, que sejam criativos. E quando eu falo de estudantes proativos e criativos, eu falo de estudantes que conseguem trazer, a se apropriar daquilo que foi aprendido e levar para a sua vida, levar para o seu dia a dia. E a gente vê diversas situações, por exemplo, tinha um professor de química aqui no campus, ele falava assim comigo, Isa, os alunos chegam aqui no ensino superior, eu aplico uma prova diagnóstica e eu descubro que eles não sabem nada de química. E eu sempre perguntava para ele assim, por que eles não sabem? É porque não foi ensinado? Eles nunca tiveram química? Não, tiveram, foi ensinado. Onde que está o problema? O problema, em grande parte, ele está nesse esquema, né? Em que o professor só ensina, só despeja conhecimento. Uma outra situação que eu falo aqui em Januária, eu acho que é muito comum em várias cidades, eu vou falar aqui da minha realidade, a gente tem um problema muito sério com o descarte do lixo. Né? A gente vê o lixo, eu moro numa avenida que larga, que tem um canteiro central, e eu vejo pessoas vindo de outros bairros, elas tiram o lixo da porta e colocam o lixo ali na sacolinha, tudo bem, mas colocam ali no chão, no canteiro central, né? Elas se livram do lixo lá na porta. Aqui tem muito cavalo, tem muito cachorro de rua, vem, rasga o lixo, vira aquela confusão. Aí eu pergunto para vocês, isso acontece por falta de conhecimento? Será que é porque não sabem como a gente deve descartar o lixo? Será que a gente nunca aprendeu isso na escola? Será que a gente nunca aprendeu que um descarte inadequado ele vai causar problemas como, por exemplo, animais peçonhentos, né? Animais como ratos, baratas? O problema que a gente está vivendo agora da chikungunya. Né? Nosso aluno consegue fazer essa relação? Ele consegue fazer a relação do desmatamento que tem na Amazônia com um problema ambiental que acontece, sei lá na Austrália, né? Então, esse tipo de ensino
que é esse esquema caracterizado por esse esquema básico que eu falei para vocês, ele contribui muito pouco para que o aluno consiga construir essas relações, para que ele consiga perceber os fenômenos que estão por trás, né, que estão além que estão nas entrelinhas, né, que estão por trás das aparências. E as metodologias ativas, elas têm esse propósito de provocar, de formar um estudante que seja mais proativo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele não vai só ouvir, ele vai ter um momento de ouvir, porque o momento de ouvir é parte desse processo, tá? Mas ele também vai ter um momento de contribuir, de pesquisar, de buscar, de pensar em estratégias para resolver problemas ou para construir, elaborar um projeto e por aí vai. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje alguns exemplos de metodologias ativas. Essas metodologias, elas podem ser aplicadas pontualmente, tá? Como é que seria pontualmente? Numa aula, uma ou duas aulas que eu vou desenvolver um determinado conteúdo e nesse desenvolvimento eu vou utilizar uma estratégia em que os alunos vão participar de forma mais ativa do processo de ensino-aprendizagem. Eu vou fazer com que os alunos pensem, repensem, reflitam, proponham soluções sobre um determinado tema que eu vou. Encerrei aquela unidade, encerrei aquele conteúdo, pronto. Apliquei ali uma metodologia ativa de uma forma mais pontual, mas ela está ali. Outras formas, elas são mais abrangentes, mais efetivas. Podem ser por projetos que eu vou desenvolver, ou na minha disciplina, ou em conjunto com outros professores, né? Podem ser com uma organização de toda uma disciplina, ou até mesmo de todo o currículo de um curso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui que eu lembrei agora, gente. Eu acabei de lembrar e não coloquei ele aí, nenhuma fotinha, mas eu vou falar aqui rapidamente. 1 ano e meio aí atrás, eu desenvolvi um projeto com 2 professoras de inglês aqui do campus e com 2 professoras americanas. Nós trabalhamos um projeto totalmente integrador, né, que envolvia sociologia, a língua inglesa e outros conteúdos de acordo com o tema que os alunos escolheram. Nós envolvemos 9 alunos aqui do campus, no ensino médio, que a gente tem aqui integrado, nesse projeto, com outros alunos dos Estados Unidos. E a gente desenvolvia um trabalho, as professoras americanas lá nos Estados Unidos, a gente aqui, fazendo reuniões semanais com esses alunos e aplicando a metodologia do PBL, que eu vou falar daqui a pouco. Nossos alunos discutiram temas assim super interessantes, voltados para a comunidade. Eles identificaram problemas que eles vivenciavam aqui na comunidade, o problema do lixo, a questão da saúde, da educação inclusiva, foram vários temas. E durante 6 encontros que a gente teve, que eram aos sábados, nós fazíamos o encontro online com os estudantes americanos e as professoras, e os meninos aqui tinham que botar para quebrar com a língua inglesa, né? Eles tinham que falar sobre os seus projetos, trocar experiências, e eram conversas muito interessantes. Eles falavam desde séries até perguntas assim: é verdade que aí nos Estados Unidos, se a pessoa sofrer um acidente no meio da rua e acionar uma ambulância, ela vai ter que pagar por aquilo ali, por aquele serviço? Né? É verdade. Eu lembro que os alunos americanos perguntaram para os nossos: qual que é o problema com o número 24? Foi uma época que eu acho que foi um jogador de futebol. Não queria usar uma camisa, não foi? Do número 24, uma coisa assim. E aí nossos alunos explicaram para eles a questão do jogo do bicho, né? Por que o número 24 estava associado à questão do viado e por aí vai. Então foi um projeto muito, muito rico, interessantíssimo, que além de integrar vários conteúdos, os alunos participaram de todos os momentos, os processos de decisão, de construção daquele processo,
né? Então, foi um projeto grande, mas ao mesmo tempo pontual. Pontual por quê? Porque o projeto encerrou e nós não aplicamos mais. Essa professora americana teve que viajar para um outro projeto, a gente não aplicou mais. A desvantagem de ser um projeto pontual é que ele pode acabar e não acontecer novamente, né? Bem, o que seria, então, essa aprendizagem baseada em problemas, tá? Na verdade, nós temos aí essa sigla, PBL, ela é muito utilizada nos cursos de medicina e PBL, na verdade, pode ser uma sigla para aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em fenômenos, né? Em inglês é a mesma sigla. E o que seria o PBL? O PBL, tanto em relação ao problema ou ao projeto, você vai ter todo um processo que vai ser desenvolvido com os estudantes. É interessante, é ideal que o professor trabalhe com pequenos grupos, porque funciona muito melhor. E esses pequenos grupos de 5, 6 estudantes, mais ou menos, eles vão se reunir durante algum tempo e com a mediação do professor, para poder discutir e apresentar soluções para um problema, no caso do PBL, ou para poder desenvolver um produto. Poderia ser um protótipo de alguma coisa, poderia ser um produto final, uma cartilha, poderia ser um livro de um produto, seja qual for, dependendo do conteúdo que o professor vai trabalhar. A ideia é que durante esse processo o professor organize, né, e potencialize os estudantes para que eles sejam capazes de definir, de identificar as necessidades deles e definir as etapas. Então, nesse processo, vai haver momentos ali de seminário, de aula. Os alunos podem identificar, professor, nosso grupo aqui precisa entender melhor sobre esse conteúdo. Você poderia dar uma aula sobre esse conteúdo? Os alunos vão fazer pesquisa. O que já foi publicado? Que vídeos que estão disponíveis para poder aprender sobre aqueles conteúdos, aqueles temas que eles precisam aprofundar para poder entender o problema e propor uma solução, tá? Então, em todo momento, você tem aí uma contextualização do problema ou do produto, né? Com a disciplina, com a realidade dos estudantes, o suporte, essa mediação do professor, que é fundamental, um suporte teórico, não é jogar os meninos ao léu ali, toma, resolvam, façam, e o professor sentar na cadeira e cruzar as pernas, né? O professor tem um papel muito importante nesse processo de conduzir a aprendizagem e dar esse suporte necessário, tá? Promover a discussão e também a troca de ideias, a socialização entre os grupos. Esse problema ou produto que vai ser construído, ele tanto pode ser apresentado pelo professor, como ele pode ser identificado pelos estudantes. É o professor que vai definir isso aí, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui concreto. Eu trabalhei com uma disciplina no curso de Ciências Biológicas aqui do campus. Era uma disciplina que chamava Educação e Saúde, tá? E eu apliquei o PBL com os meus alunos, a gente fez isso durante várias aulas. Eu deixei os alunos livres para definirem qual seria o tema, o problema que eles iriam discutir. Para fazer isso, eu tive um momento inicial de suporte teórico. Eu discuti com eles sobre a questão do processo saúde e doença, né, e sobre outros conteúdos relacionados à saúde e educação em saúde. Então, houve esse momento de suporte teórico, tá? Bem, eles se dividiram em grupos e cada grupo fez uma análise da realidade aqui na cidade e definiu um problema relacionado à saúde, claro, que seria discutido por eles e eles deveriam propor uma solução relacionada à educação, claro, para aquele problema. Essa equipe aí que vocês estão vendo na foto, eu não sei se vocês estão enxergando, o problema que eles definiram foi a questão da cultura do lixo. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo ler. Por que o problema do lixo continua...
Porque o lixo, o descarte do lixo continua inadequado, do lixo continua sendo um problema, mesmo que trabalhado pela escola. Foi o problema que eles, né, resolveram discutir. Esse esquema que vocês estão vendo aí no papel, fui eu que criei. E eu construí isso aí, vocês estão vendo que são folhas de papel A4, gente, e canetinha colorida, tá? Então, eu coloquei esse esquema, o problema, aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos individuais. Eles teriam, isso aí foi a minha orientação para que eles discutissem o problema, tá? Eles tiveram que fazer pesquisas de artigos, de material, de livros para ler, assistiram vídeos, elaboraram hipóteses, por que o problema acontece, analisaram o contexto até que eles chegaram no momento da solução. O que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Primeiro, vocês estão percebendo que isso aí é uma mesa grande. No nosso campus, nós temos pouquíssimas salas que tem. Esse aí é o laboratório de matemática que eu tomei emprestado para fazer esse trabalho, que tem mesas grandes para os alunos desenvolverem esse tipo de trabalho. Tá? Nós não temos, as nossas salas de aula ainda têm carteiras com mesinhas pequenas que são horríveis para se fazer esse tipo de trabalho. Então, o primeiro obstáculo que a gente encontra para desenvolver a metodologia ativa é a questão da infraestrutura, porque nossas escolas ainda são montadas, organizadas para atender aquele esquema que eu falei anteriormente, do professor que ensina, o aluno ouve, ppp. Então, essa mudança, Gilda, a professora Gilda que está aqui, ela está num projeto grandioso comigo. Nós vamos implantar 2 laboratórios de metodologias ativas, um no Campus Januário e no Campus Salinas, né, Gilda? Com móveis lindos, maravilhosos, coloridos, puffs, mesas enormes. Gente, eu ainda não estou conseguindo ler as respostas, tá? Porque não aparece para mim. Eu estou vendo aqui no celular, mas eu não consigo ler. No final eu leio, tá bom? Prometo. Então, a gente está com esse projeto lindo para montar esse laboratório no campus e, quem sabe, num futuro não muito distante, né, Gilda, que nossas salas de aula sejam adequadas para desenvolver essas metodologias. Nós não tínhamos, nós temos internet agora, que a gente tem internet para todos os alunos, mas ainda assim não é muito boa. Nem todas as escolas têm laboratório de informática que eu posso levar os alunos para usar aplicativos. Pessoal, a gente precisa lutar para ter tudo isso. Mas isso não pode ser impeditivo para a gente fazer o trabalho. Por isso que eu faço questão de mostrar essa foto. Porque aqui eu fiz no papel e caneta. Né? Na caneta colorida que eu comprei. Aliás, essa aí foi a escola que me deu, não fui eu que comprei. Já comprei outras vezes. Então, a gente, como professor, uma das características que a gente tem que ter é a criatividade. Né? Lutar pelas melhorias. Enquanto a gente está lutando, a gente não fica de braços cruzados, tá? Olha só o laboratório que eu falei para vocês, as mesas grandes, os alunos trabalhando em grandes. Olha o tema desse grupo aí, álcool e outras drogas, tá? Que é isso? Eu pus essa setinha aí. O que essa aluna está olhando no celular? Ela está lendo um artigo, né? Então, o celular, o smartphone tem que ser usado a nosso favor, tá? Então, ela está ali lendo um artigo e discutindo com o grupo, ok? Aqui são os alunos escrevendo, discutindo. Tá vendo lá o laboratório, que lindo que é, né? Cheio de mesas. Aí, veja bem, o que a gente fez quando eles chegaram à conclusão lá, a proposta da solução? Esses mesmos grupos, eles sentaram cada um ali na sua mesa e a gente fez uma técnica conhecida como painel integrado ou World Café, tá? Essa técnica, eu vou mostrar ali para vocês, ela funciona assim. Cada grupo elegeu lá no primeiro momento um representante, ok? Aqui são os grupos. Cada grupo definiu um representante. Esse representante vai ficar na sua mesa e os demais vão rodar. Ok? Então, eu que sou a representante do grupo vermelhinho, eu fiquei na minha mesa.
O grupo amarelo veio para cá e eu expliquei tudo que a gente discutiu para o grupo amarelo, e o grupo amarelo deu opinião e sugeriu coisa, e PPP, beleza. A mesma coisa aconteceu com os outros grupos. Rodamos. Agora o grupo amarelo estava com o pessoal de vermelho, né? O azul estava lá com o representante do amarelo e por aí vai. Agora o amarelo rodou e foi lá para o grupo verde. Aí mudou o representante do grupo verde para que todo mundo, né, tenha um rodízio ali. Mais uma vez, o grupo verde apresentou o projeto deles, o grupo amarelo deu palpite, opinou, ajudou, ouviu e foi rodando. Então, essa maneira que a gente fez, ela é uma maneira excelente para substituir. Eu vou usar uma palavra que é um termo que não é meu, é o termo do Celso Vasconcelos, os famigerados seminários. Não tenho nada contra os seminários, mas os seminários são importantes, tem que acontecer, mas convenhamos, o aluno chega lá na frente, divide o trabalho, cada um explica uma parte, um aluno fala, os outros escutam ou fingem que escutam, a gente não sabe se aprendeu. Aqui no World Café, ou painel integrado, todos tiveram que participar. Todos tiveram que ouvir. Todos tiveram que falar e apresentar. Porque o representante do grupo, eu fiz um rodízio. No primeiro momento ficava Isa, apresentou, agora acompanha seu grupo lá, fica Mariana, agora acompanha o grupo. Então, essa técnica, ela é uma técnica que contribui maravilhosamente bem para uma metodologia ativa. Pode ser uma técnica pontual, porque a participação do aluno aqui, o aluno tem uma responsabilidade que é o de apresentar. Eu faço isso muito com textos. Aqui foi o resultado, né? Aqui foi o resultado, vocês estão vendo aí, do PBL. Mas você pode trabalhar, você vai trabalhar um texto na literatura, ao invés de cada equipe lá na frente apresentar e falar, você divide em equipes, cada equipe lê aquele texto, né? Se prepara e você faz o painel integrado, de forma que cada um da equipe seja responsável por apresentar para os demais colegas de outras equipes tudo aquilo que ele aprendeu e ouvir os outros colegas também. Tá? Então, aqui foi a finalização. Eles usaram depois esse aplicativo, que é o Padlet. Ele é um aplicativo gratuito, ele é aberto, então eu criei um Padlet para cada, um painel para cada estudante, para cada grupo, tá? E todos os grupos tinham acesso ao Padlet do outro. Então, a contribuição ainda continuava por aqui. Aí são os estudantes, né? Ok. Outra alternativa que é muito interessante, e ela pode compor uma metodologia ativa, é essa daqui. Uma vez eu sempre trabalhava numa disciplina, eu dividia os estudantes em grupo e eles apresentavam em seminário, mas eu percebia que caía muita qualidade, porque nem todos participavam de fato ou ouviam. Eu elaborei um jogo, né? Não contei para eles, eles se prepararam para apresentar, e aí no dia eu dividi as equipes, cada equipe tinha um texto, e eu elaborei aqui um jogo, eu posso compartilhar depois, né? Mas foi uma criação minha aqui, e foi divertidíssimo, e as perguntas eram gerais, apesar de serem textos diferentes, né? Mas, assim, todos participavam e eu tinha momentos de interagir um grupo com o outro, dos membros poderem interagir, enfim, é só um exemplo que eu quero mostrar, tá? Aqui são as cartelas. Aqui foi o dia lá, a equipe vencedora, né? Foi muito bacana. Quero trazer uma experiência aqui que não é minha. É uma experiência de uma professora de português aqui do campus. E eu acompanhei de perto, porque meu filho foi aluno dela, e a gente troca muitas ideias. É a professora Zildete, ela me permitiu compartilhar isso aqui. A Zildete começou a trabalhar com roteiros de aprendizagem, tá? Ela cria no Google Forms esses roteiros, e ela está aplicando aqui uma técnica, uma estratégia que é a da sala de aula invertida. O que acontece? Ao invés dela ensinar o conteúdo em sala de aula, aquele esquema tradicional, ensinar, os alunos escutam, eles fazem exercício em casa,
ela volta e corrige, ela não sabe quem fez o exercício mesmo, quem copiou do outro, as dificuldades que tiveram. O que é a sala de aula invertida? Ela fez os roteiros de aprendizagem, os estudantes levam para casa, tem que resolver em casa, ela volta e trabalha com pequenos grupos, discutindo. Esses grupos discutem os roteiros de aprendizagem, corrigem um do outro, discutem as questões, e ela está ali o tempo inteiro dando suporte. Nesse processo, aí ela usa nesses roteiros, ela coloca vídeos, ela coloca desenhos, figuras, tudo que vocês pensarem. O que ela percebeu? Ela fez uma avaliação no primeiro momento e, como feedback, os alunos acharam que os roteiros estavam muito longos. Então, ela adaptou, diminuiu o tamanho dos roteiros, né? Essa avaliação dos estudantes é parte do seu protagonismo aí no processo de aprendizagem, tá? Bem, a sala de aula invertida, ela também não é algo tão novo, talvez para a gente. Mas as engenharias, por exemplo, eu conheço, já li vários artigos da engenharia, são artigos internacionais, que eles aplicam sala de aula invertida, né, a Flipped Classroom, e eles têm resultados muito interessantes, tá? A maioria dos artigos que eu conheço, eles são relatos de experiência com vídeos, professores que gravam as aulas em vídeo, os alunos assistem esses vídeos em casa, vídeos curtos, 6 minutos, 8 minutos, não mais do que isso. E quando eles retornam para a sala de aula, em dupla, trio, pequenos grupos, eles discutem aquilo ali, aprendem, o professor dá o suporte, e a vantagem do vídeo é o quê? Quando o aluno escuta uma aula, e aí essa aula acaba, ele não consegue retomar essa aula, e no vídeo ele faz isso. Ele consegue voltar ao vídeo, ele consegue pausar o vídeo, ele consegue ouvir de novo, né? E isso tudo com o suporte do professor. Bem, para você desenvolver uma atividade como essa, você enfrenta alguns obstáculos. E o primeiro deles é a resistência de alguns estudantes e alguns pais de estudantes. É algo novo. Eu já ouvi comentários, eu tive um professor aqui que implementou a sala de aula invertida e que teve muitas críticas. Os professores falavam que ele não está querendo trabalhar, está com preguiça, fica passando tudo para a gente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de desenvolver essas metodologias, mas realmente dar o suporte que os alunos precisam, né? Se eu faço uma sala de aula invertida, quando os alunos voltam para a sala de aula, eu deixo eles lá resolvendo exercícios sozinhos e vou tomar café, ou vou corrigir prova, fazer outra coisa, eu estou trocando 6 por meia dúzia e estou fazendo muito pior do que antes, tá? Então, por exemplo, olha essa situação aqui, eu achei isso aqui no Instagram. Se tá ruim para você, imagina para a turma desse garotinho que mandou isso para a professora no dia da prova. Olha o que o garotinho escreveu. Vamos lá. Primeiro que a senhora não dá aula. Mandar PDF, vídeos e um bando de coisas não é dar aula. No dia da aula, a senhora só tira dúvidas. Como vai tirar dúvidas de alguém que nem sequer aprendeu algo? Gente, isso é um meme, mas que faz todo sentido. A gente tem que ter muito cuidado, tem que fazer um planejamento muito bem feito, ter muita clareza, né? Ser muito claro com os estudantes, para que eles entendam realmente o papel que eles têm nesse processo e como que funciona a metodologia, né? A professora, ela falou, a gente conversando no WhatsApp sobre esses roteiros, ela colocou assim para mim: o que me angustia é como fazer para atingir esse aluno que não se envolve com esse tipo de atividade. Cada módulo é um sofrimento para mim, porque eu vejo que usando essas estratégias, como fazer com que o aluno seja ativo, vivencie uma aprendizagem ativa? E o meu sofrimento eu não consigo atingir todos. Eu ainda não descobri uma forma de garantir o envolvimento desses alunos passivos, tá? Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E eu penso que
que uma grande estratégia que a gente pode usar para enfrentar esse desafio é envolver o aluno em todo o processo, desde o planejamento até o seu desenvolvimento, até o final, e ter esse feedback do aluno, né? Esse retorno do aluno. As experiências que eu tenho tido no ensino superior, com as metodologias ativas, com o PBL, com o painel integrado, com outros projetos, aliás, no ensino médio também, têm sido muito positivas, sabe? Mas os estudantes, esse projeto que eu falei com vocês com a professora de inglês, por exemplo, ele foi um projeto que os estudantes participaram desde o primeiro momento, ali do planejamento das atividades. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma experiência que eu conheci na Finlândia, de uma escola que é chamada de a Escola dos Sonhos, chama Pro Academia. É uma escola da Universidade Finlandesa da cidade de Tampere. Ela trabalha com um curso de administração, tá? E eles têm um prédio todo para eles. E lá, como é que funciona? Os estudantes, quando eles ingressam no primeiro período, eles não têm as disciplinas, eles são organizados em grupos de 8 a 10 estudantes, ou é um pouco mais, eu não estou lembrando. E eles não têm a sala de aula tradicional que a gente conhece. Eles têm aquelas ilhas. Vocês estão vendo, até nessa imagem vocês vão ver, tem essas ilhas ali atrás, cada grupo tem a sua ilha, e eles caracterizam, customizam aquela ilha, né? Aquele espaço ali, colocam quadros, penduram, e o prédio tem uma cantina maravilhosa que eles fazem reuniões, tem sala de reunião, tem uma sala de seminário, tem auditório. Então, a ideia, eles têm que fazer até o final do primeiro ano do curso, ou é até o final do curso, eles têm que apresentar um produto e têm que vender esse produto. E esse produto que eles têm que elaborar, por exemplo, um aplicativo de celular, ou uma garrafa inovadora de refrigerante diferente, sei lá, de drink, sei lá, copos para drinks, por exemplo, brindes para festas de debutantes. Não é uma simulação. A diferença é essa, é real. Eles chegam no curso, eles têm que fazer desde o processo contábil, de criação da empresa, eles têm que criar a empresa, vender o produto, negociar, e o dinheiro, inclusive, fica para eles. É uma coisa, assim, fantástica. Os índices de evasão desse curso caíram radicalmente, tá? E durante esse processo, eles têm aulas? Têm. Eles têm na agenda deles alguns seminários durante a semana, eles têm as aulas que eles solicitam os professores, e cada professor é responsável por determinados grupos e tem que dar todo o suporte teórico e metodológico que eles precisam. Resultado final, um produto de verdade, um curso, uma formação que aplica, de fato, aquilo que se aprendeu, que tem um laço muito estreito com o mundo do trabalho, com as empresas, inclusive, e a maioria... eu estou falando da realidade finlandesa, claro, né? Mas nós temos essa realidade em muitas instituições que já têm as startups aqui no Brasil, por exemplo. Muitos estudantes que já saem dali no mercado de trabalho, com uma colocação no mercado de trabalho. Bem, qual a diferença desse modelo para os outros que eu apresentei? Os outros que eu apresentei são metodologias pontuais. O curso do Pro Academia, ele é todo um curso organizado no modelo das metodologias ativas. Todo, o curso inteiro, o currículo inteiro do curso. Eu não vou passar o vídeo todo, eu vou depois, tudo isso eu vou passar para a Mariana, tá bom? Eu só quero mostrar algumas... Vocês estão escutando aí? Ok. Ainda não, Isa. O vídeo não. Vídeo não era para escutar. Eu também ainda não. Mas não tem problema, não. Como é que faz para o vídeo, para o som sair aí? Você tem que compartilhar só o vídeo, não a tela inteira. Então, obrigada. Só um minutinho aqui que eu faço isso rapidinho.
Mariana, já estou terminando, prometo. Tranquilo, tá super inspiradora aqui sua aula. Tá, Isso. pera. Pode Eu tô continuar, bem fique à inspirada vontade, aqui. viu, Isa? Oi? Pode continuar e fique à vontade. Tá, meu Deus, cadê o trem? Cadê o... Compartilhar uma janela. Ah, é a janela da internet. Só compartilhar. Vamos ver. Se não sair, não tem problema, não. Tá em inglês. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu certo? Ainda não. Não, é. Não tem problema, não. Eu Você vou pode deixar o link também aqui no chat para quem quiser ver. Tá. né? Ótimo. Mas eu não vou passar o vídeo todo, quero só mostrar aqui, deixa eu só colocar aqui antes que eu esqueça o link. Eu quero mostrar só algumas partes aqui rapidinhas. Eu quero mostrar mais os... Esse é o Mark, ele foi meu professor, inclusive. Ele não é finlandês, ele é britânico, mas ele trabalha lá na universidade e ele está apresentando aqui a Proacademia, tá? Então, deixa eu tirar Aí. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o Proacademia é conhecido como a escola dos sonhos, né? E que aparentemente os alunos, e que os estudantes estão realmente no centro da aprendizagem, tá bom? Então, o que ele vai mostrar aqui para vocês? Ele vai mostrar todo o espaço, tá? Aí vocês estão vendo, são as ilhas que eu falei para vocês. Essa é a sala de aula, gente. A sala de aula é isso aí. São essas ilhas. Cada ilha é de um grupo de estudantes. Vocês estão vendo aí atrás dele agora um grupo que está trabalhando. Ele está falando, não é uma simulação. Eles têm que registrar, como eu falei, né, segundo as leis finlandesas. Reparem que os espaços... Gente, lá tudo é colorido, tudo é lindo. Na Finlândia como um todo, nas escolas, é tudo colorido, tudo muito... Por quê? O aluno... Isa, Oi? desculpe te interromper. Eu acho que o áudio não está funcionando porque tá cortado embaixo Não, eu cortei depois. Eu cortei depois que eu vi que não estava funcionando. Ele já não estava, tá vendo? Ele não está funcionando, não. Tira o seu fone. Você está com o fone acoplado no Deixa eu computador? colocar o fone aqui, peraí. Não tira o fone. Não, eu estava aqui. E agora? Não. Gente, Não aparece não. mesmo, não. Tá sem som. Não tem Mas eu problema. acho, a gente já está conseguindo visualizar. Eu quero que vocês visualizem, tá? Não precisa escutar, não. Aqui, eu quero mostrar o espaço. Deixa eu ver o que é isso. Parece que ele mostrou Aqui, um produto quero mostrar ali, né? Um momento. Hã? Ele mostrou um produto ali, um momento, professor. É o produto que foi produzido. Gente, olha essa sala. Eu tive muitas aulas nessa sala. Cadê as carteiras? Não tem. Aí é uma sala que ela é um carpete. Então, engraçado, eu estou vendo um cara de sapato ali, mas o pessoal não usa sapato aí dentro, não. A gente fica de meia. É uma sala para reunir, para discutir, para ter seminário, para ter aula, né? Então, é um lugar super aconchegante. Deixa eu mostrar aqui mais alguma coisa. Aqui, acho que é a cantina. Eu não lembro se ele mostra a cantina. Tem bibliotecas, tem espaço para orientação individual, tá? Olha esse auditório. Nesse momento aí, a cada mês, os estudantes se encontram aí para poder compartilhar os resultados com os outros colegas, tá? Então, eles falam a respeito do que foi vendido, dos lucros, dos desafios que eles estão enfrentando, das coisas que eles têm aprendido. Então, esse momento de socialização, ele acontece a cada mês. Então, vocês estão vendo que eles também têm esse auditório, tá? Para poder... eu queria que ele mostrasse a cantina tão linda. O que é isso aqui? Isso é um corredor, ele está mostrando uma linha do tempo, né? Mostrando tudo que já foi feito. Aí é uma sala. Essa sala aqui é a sala, a sala de entrada lá, o hall. Quando você entra
tem sofás, todo lugar lá tem sofá. Nunca vi um povo gostar tanto de sofá, tá? Porque você consegue aprender sentado no sofá, conversando com alguém, discutindo, ouvindo as aulas da forma, né, mais aconchegante possível. Aqui eles estão apresentando. Depois vocês podem, tem como colocar a legenda, né, se for necessário, em português, tá? Esse curso da Proacademia, ele então é o curso dos sonhos e eu entendo por quê. Que maravilha seria se a gente tivesse espaços como esses, né? A gente tem uma concepção de que o aluno, para ele, qualquer coisa serve, né? Eu estava ontem comentando com os alunos, estava um calor insuportável, e falando, a gente, quando está na escola, vamos colocar ar-condicionado. Onde que a gente coloca primeiro? Em todos os lugares, menos na sala de aula. Os alunos que passam 4, 6, 8, aqui a gente tem os alunos do integrado que passam 8 horas por dia na sala de aula. Problema deles, né? Eles estão ali para lutar, o mundo é competitivo, o mundo é assim, tudo é difícil, tem que aprender. Essa é a concepção que a gente tem. E quando a gente coloca o aluno no centro da aprendizagem e a gente entende que ele está ali para que ele aprenda, para que ele seja proativo, criativo, para que ele pense, para que ele reflita, os espaços têm que mudar, né? As dinâmicas têm que mudar, as relações têm que mudar, incluindo a relação professor-aluno, o suporte que a instituição dá, ele tem que mudar. Então, para finalizar, eu conheci outro curso também lá que era o curso de sistemas de informação. Eles tinham um problema seríssimo com a evasão. O que eles fizeram? No primeiro ano do curso, eles fizeram o que a Proacademia faz. Os alunos não tinham as disciplinas tradicionais, eles eram organizados em pequenos grupos, e eles tinham que entregar até o final do primeiro ano um produto, que era um jogo para celular. E aí eles alugavam, a instituição alugava a ópera lá da cidade, que é um lugar maravilhoso, e fazia a feira, e eles apresentavam os jogos. E as pessoas que jogavam lá votavam, e aí o jogo que ganhava, tem um troféu, uma coisa assim maravilhosa. A evasão deles reduziu a 1%. Né? Eu estava olhando os dados ali ontem sobre isso. Então, assim, os resultados estão aí, gente. A gente já sabe quais são os resultados, a gente já sabe, né, o que traz esses bons resultados. A gente precisa ter a força e a coragem de mudar. E a minha mensagem final para vocês é que não esperem que essa mudança aconteça na instituição primeiro. Ela pode começar da sua prática, tá? Do seu dia a dia, é de um conteúdo. Começa por um conteúdo, algo que você vai trabalhar, depois você vai expandindo. Quem sabe a gente chega numa Proacademia, né? Numa escola dos sonhos aqui. Então, Mariana, tem as mensagens aqui, você já quer que eu leia? Boa noite. Como é que você quer que funcione aqui? Agora, professora Isa, primeiro eu quero agradecer, falar que eu fiquei bastante inspirada, assim, por essas metodologias ativas. Realmente é uma revolução, assim, na educação, a gente colocar o aluno, né, como protagonista nas decisões, construção e dos projetos, né? E é uma forma realmente que a gente se envolve muito mais, né? Qualquer um como aluno vai se envolver muito mais se constrói junto conhecimento com o professor, sob a supervisão do professor. Então, para te falar que eu fiquei bastante inspirada, agradecer muito. E agora a gente vai abrir para discussão entre os colegas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa. Ana Terra, pode falar. Bom, eu fiquei encantada também, né? Principalmente por ter uma ex-colega. Então, como assim, estou na direção de uma escola, então eu entendo realmente o ensino fundamental como a base, viu, Isa? Então, o ensino fundamental seu foi muito bem feito, junto com o meu ali, para chegar nesse processo. As metodologias ativas, hoje, ela é igual você falou, ela é antigo, mas ela é um processo para a gente muito novo.
E eu acho que a pandemia, ela nos proporcionou isso. Entender que a gente precisava ser diferente. Entender que a gente precisava sair daquela zona de conforto que a gente sempre estava, das aulas sempre muito expositivas e tudo. Me lembrou a professora Mariana quando ela falou da atividade avaliativa, que iria usar o Canva, e que o Canva a gente tinha que fazer uma inscrição. E, na verdade, na rede estadual de ensino de Minas Gerais, eu acho que todo mundo aqui ele é gratuito para a gente. E ele foi dado gratuito para a gente dentro da pandemia, quando a gente precisava realmente se reinventar, mostrar uma forma diferente de um trabalho que precisava acontecer. Mas eu acho que hoje, não que as escolas estão preparadas, porque claro que não estão. Elas não estão preparadas para a metodologia ativa, mas eu acho que o grande problema hoje ainda para a inserção dessas metodologias ativas, e eu vou esperar aí a contra-resposta do meu colega Alex Rosário, mas eu acho que ainda é o professor. O professor se abrir para essa nova metodologia, o professor compreender que ele precisa ir além. Eu falo porque eu estou há 8 anos na direção e tem 3 anos que a gente está falando de metodologias ativas. E tem 3 anos que a gente está falando, gente, não dá para a gente voltar de uma pandemia trabalhando da mesma forma que a gente está trabalhando. E continua. Pouco se inova dentro da realidade de sala de aula, dentro da realidade da escola pública. Sim, muitas vezes o nosso aluno que está na escola pública, a única coisa que ele tem de conhecimento é aquilo que a gente oferece lá. Sabemos disso. Muitas vezes o primeiro contato que ele tem com o computador é o que a gente oferece lá. Mas a gente, enquanto professor dentro de sala de aula, a gente precisa ser mais inovador. A gente precisa, Isa, talvez não dentro dessa estrutura que a gente não tenha hoje, porque hoje realmente a gente não tem essa estrutura, mas a gente tem um laboratório de informática. A gente tem outras ferramentas que a gente tem um data show que a gente pode levar para dentro da sala de aula e trabalhar o Padlet, como você trouxe, que a sua turma trabalhou. Então, na verdade, a gente pode utilizar o que a gente tem ao nosso favor, transformando o que a gente tem em uma metodologia ativa. Mas ainda estamos com professores muito fechados dentro da aula expositiva, dentro da aula tradicional, dentro de um universo ainda que não mais permite que eles fiquem por muito tempo, principalmente depois de tudo que nós passamos pela pandemia. Mas, Isa, foi bom demais te ouvir, foi bom demais te rever, foi bom demais ver você trazendo essas metodologias ativas, que, na verdade, hoje é um trabalho constante da escola. A escola precisa se renovar. A educação pública, ela precisa, porque a maioria da nossa população utiliza a educação pública. Então, não dá para a gente inibir, ou então, na verdade, a gente fechar e não permitir o nosso aluno de conhecer aquilo que é tecnológico, aquilo que é necessário para ele se tornar um cidadão melhor. Muito obrigada pela sua aula, foi incrível, viu? Obrigada. Obrigada, Ana Terra. Suas considerações foram muito pertinentes, viu? Eu até compartilhei com vocês, gente, aí no chat. A gente tem um blog aqui no IFNMG, a Gilda faz parte desse grupo, que chama Partilha que Vale, que faz alusão ao Vale do Jequitinhonha, né, a região que a gente atende. E lá tem textos interessantíssimos. E um deles é até um texto que eu publiquei lá, que eu fiz uma paráfrase, deixa eu ver se eu estou com um livro aqui, a esse livrinho aqui do Libânio, Adeus Professor, Adeus Professora, e aí o texto chama Adeus Ensino Remoto, Adeus Tecnologias na Educação? É a pergunta que eu faço, né? Que eu faço essa provocação que você fez aí, Ana Terra. Acabou a pandemia, acabou o ensino remoto, a gente não aprendeu nada, a gente tem que jogar tudo fora, a gente, né? E lá tem outros textos também. Eu li aqui alguns comentários, eu não vou ler todos por causa do tempo, mas
muito interessante que vocês falaram, que alguém colocou assim, eu sento no chão com os meus alunos. Professora, acho que foi uma professora que colocou, eu te garanto que a aula que você senta no chão com os alunos é a melhor aula que eles têm. Né? Pois é, professora. São soluções simples, né? Igual a solução que você trouxe do aquele papel A4, canetinhas coloridas, né? E eu queria também complementar aqui a fala da Ana, é que eu acho que a escola pública é um lugar privilegiado para a autonomia do professor, né? Em escola particular, você não tem essa autonomia. Então, eu acho que nós, como professores de escola pública, a gente deve aproveitar essa autonomia para aplicar essas metodologias aos poucos. Eu até fiquei curiosa, a Cimeia postou aqui, eu fiquei curiosa se isso é numa escola pública. Ela falou que da exigência. Sim, numa escola pública. Todos aqui são professores de escola pública, Isa. Infelizmente, a Cimeia sempre está trazendo essas situações. Elícia levantou a mão? É só para comentar que essas, né, ativas, né, metodologia, a gente aplica sem saber o que está fazendo. Eu fiz um trabalho de poesias com os meus alunos, levei eles para fora da sala. Na minha escola tem uma árvore que é assim, centenária, e cai as flores no chão. E o trabalho foi esse, deitar em cima das flores, né, no chão, e criar os seus poemas diante disso. E foi muito legal. E eles colocaram na árvore os poemas, prenderam na árvore. Gente, que lindo! E isso foi surreal para o resto da escola. Ninguém tinha acreditava no que estava acontecendo, assim, de meninos que nem nunca produziram nada, de repente, inspirados e escrevendo poemas. Então, assim, são coisas que a gente faz e quando a gente assiste uma aula dessa, a gente entende que a gente está fazendo o que é necessário fazer para despertar nos nossos alunos o desejo de estar ali. Porque o problema da escola pública, bom, eu creio que é um problema para todo mundo, é manter o aluno dentro da escola. Porque eles não querem estar na escola, eles querem estar na rua. Sim. Eles querem estar fazendo coisas terríveis na rua. Meus alunos são de periferia, meus alunos usam droga, meus alunos são alunos de 14 anos que estão grávidas. Então, assim, é mantê-los com desejo de estar na escola. E aí a gente acha que a gente está inventando uma coisa. A gente não está inventando nada. A gente já está dentro da necessidade de suprir o aluno do aprendizado, né? De passar para ele um aprendizado, criando, mas, na verdade, ele não está criando. Está vendo aí? Na hora que eu vi você mostrando a universidade, amanhã eu já tenho outro assunto para os meus alunos. O desejo de ir para essa universidade. Eu faço isso, eu conto a história da universidade para despertar neles o desejo de ir para a universidade. Eu amo contar a história do Albert Einstein, com aquilo que a professora falou que ele era burro, que ele era problemático, e na verdade ele era o que era, né? Então amanhã eu já tenho mais uma história para poder despertar o desejo nos meus alunos. Muito obrigada mesmo, adorei a aula hoje. Obrigada, eu que agradeço, Elísia. Alex, levantou a mão? Oi, Ana, Isa. Olá. Primeiro, parabéns pela aula fantástica, né? Gosto bastante das metodologias ativas. Tenho a oportunidade de aplicar tanto na escola pública quanto em outros ambientes. Ana Terra, não tenho uma contra-resposta para você hoje. Hoje está tudo em paz, hoje está tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo, porque eu já ia pedir o direito de resposta. Não precisa, não tem necessidade. Mas eu só queria comentar uma coisa. A metodologia ativa ela é muito interessante, inclusive na fábrica onde eu trabalho. Isso sempre aconteceu, né? Você ensina o empregado fazendo, né? Você não ensina primeiro a teoria para depois ele fazer. Ele começa a fazer e você já vai desenvolvendo com ele. Na prática, é a mão na massa, né? E na escola isso funciona muito bem.
Existem alguns entraves, né? Como a Elísia comentou há pouco, o público da escola estadual, ele é um público bastante complexo de lidar com ele, né? E, na maioria das vezes, pegando uma fala sua, Isa, do início da aula, não é o professor que repete sempre a mesma coisa. É, às vezes, o aluno que não tem cabeça para estudar. Vou te dar um exemplo. Numa turma de correção de fluxo de 8º, 9º ano, aluna de 14 anos, grávida de um sujeito de 22. Em situação normal, no mínimo, cadeia para o sujeito. Mas a realidade da escola pública é outra, né? Hoje eu tive uma metodologia ativa invertida dada por um aluno. Estava na sala dando aula, e esse meu aluno, tal como a Elísia falou, ele é cheio de problemas. Mas eu sou amigo dos caras, né? E dentre os problemas que ele tem, droga é o menor deles, né? E ele estava conversando com um colega e observando o papo deles, e não entendia nada que ele estava falando. Aí eu me aproximei dele e falei assim, vem cá, explica para mim como é que eu falo para alguém, você está tentando me enrolar? Como é que eu falo isso nesse jeito que vocês estão falando? Aí ele brincou, riu um pouquinho, falou, professor, só fala assim, ó, mano, você está querendo me malucar? Sai fora, né? Aí eu falei, como é que é? Mano, você está querendo me malucar? Ah, entendi. Então é assim que fala, beleza. Eu vou aprender com vocês para eu poder entender o que vocês estão falando também, né? Eu quero brincar com vocês aqui também. Então, essa é a realidade deles. Às vezes você entra com uma atividade bacana, que você levou aí 4, 5 horas para fazer, eles olham para você e dizem assim, professor, eu quero dormir. Hoje uma menina falou isso na sala, eu quero dormir, professor, não estou aguentando mais, né? Mas dormir por quê? Por causa da aula? Não, porque a realidade dela fora da aula é complexa, né? A escola onde eu trabalho, ela é um prédio tombado pelo patrimônio público, extremamente complexa, não tem uma quadra, não tem laboratório, a biblioteca é minúscula, mal cabem os livros, cabe 5 alunos lá às vezes, tem 9 salas, cada sala lotada de alunos. Então, é uma disparidade muito grande que eu vejo na educação brasileira entre os entes federativos, né? Federal, estadual e municipal. A educação federal, como o IF, Cefet, ela tem uma abordagem. O público é mais seletivo, é mais seleto, né? Para entrar, passa por um processo seletivo, e aí os alunos que têm cabeça que vão para lá, e se depois eles se perdem, não foi por causa da escola, né? Na escola municipal, aqui na minha cidade, é de excelência, eu posso falar isso porque conheço. Agora, na escola estadual, ela é a que menos tem recurso, é a que mais recebe público, e ela é muito democrática, porque ela não seleciona, ela recebe quem bate a porta, né? Nenhuma escola pública pode recusar a matrícula de aluno, apesar de saber que tem escolas que fazem isso, mas não pode, é contra a lei. Tendo vaga, é obrigado a aceitar o aluno, quer seja ele drogado, assassino, o que ele for. Ele tem direito a estudar, ele vai na escola pública estadual e ele é aceito, né? E ali a gente tenta, na medida do esforço, melhorar a vida dele um pouquinho que seja. Conversava, acho que com a Gilda num dia desses, né, comentando da tristeza que a gente fica de ver realidade dessas, né? Contrastar com a Finlândia, que é o top da educação mundial, né? Com os Estados Unidos, com outros países, com os quais eu tenho contato também, mas eu vejo com muita tristeza essa situação. As metodologias ativas ajudam muito, porque são nesses raros, parcos momentos que os alunos se interessam um pouquinho. Se você for trabalhar só aula teórica, só quadro e caderno, você não vai ter adesão de nada de ninguém. Então, é isso que eu queria comentar. Eu acho que a educação brasileira está muito dividida, né? O federal, o municipal e o estadual. E para o estadual fica aquela carga pesada, né? O professor que tem um cargo completo 16 horas, trabalha período da manhã. Se ele for desenvolver tal como precisa, os professores que estão aqui me ouvem, talvez possam concordar ou discordar comigo, ele não pode trabalhar em outro horário, porque não dá tempo. Não dá tempo mesmo. A maioria trabalha em 3 cargos,
2, 3 cargos. Então, você imagina que um cargo são mais ou menos 11 turmas, você vai trabalhar com 600, 700 alunos. Tá? É uma realidade muito dura, muito dura. Mas eu apoio e gosto muito da metodologia ativa e faço dela um instrumento de trabalho. E é com isso que eu tenho conseguido dar aula, porque não é fácil. Antes de passar para a Ana Cláudia, deixa eu só falar uma coisinha. Muito, muito importante, tudo que você colocou, Alex, eu assino embaixo aí do que você colocou, só chamar a atenção para uma coisa, essa questão, quando eu falei dos seminários e também do esquema da aula tradicional, eu não estou dizendo que a gente tem que abolir tudo isso, né? Até porque é parte do processo de metodologia ativa. Esse suporte teórico, metodológico que a gente tem que dar, tem que passar por tudo isso. A gente tem que dar aula também. A gente tem que ensinar também, isso é parte. A gente que tem a formação para poder ensinar para esses alunos, né? Senão vamos acabar com a escola, tá? Vamos acatar o que as pessoas falam sobre a escola, né? Que não precisa mais dela. Mas eu dou aula de didática e eu ensino muitas técnicas, metodologias para os meus alunos, e eu sempre falo com eles assim: uma capacidade que nós temos que ter é de identificar qual o melhor momento de aplicar, qual a melhor turma para aplicar, a melhor forma, as adaptações que a gente tem que fazer, porque as turmas são muito diferentes, né? Você tem turmas grandes, turmas muito pequenas, turmas participativas, turmas bagunceiras, turmas que tem isso aí, Alex, que você colocou, e como é que a gente vai chegar nesses alunos com todos esses problemas. Então, essa é uma habilidade que todos nós temos que ter como professores, tá? Não existe receita. Se alguém me pedir uma receita aqui hoje, Isa, me dá uma receita aí, eu quero ensinar conjugação verbal, me ensina uma receita de metodologia ativa para ensinar. Eu não tenho essa receita. Pode ter uma experiência que talvez a Ana Neta, a Ana Terra, a Mariana, o Alex, talvez implementaram, mas que você vai ter que ter a habilidade de adaptar para determinada turma, para determinado momento, né? E isso é o que a gente tem que fazer como professor, tá? Eu estou ciente das dificuldades que vocês têm, o que a gente tem que lutar. Nós, nos institutos, também temos dificuldades, viu? Mas reconheço os avanços e a gente tem que lutar para que todas as escolas sejam assim, né? É a nossa luta aí do dia a dia. Gente, nós estamos agora 1 minuto para poder encerrar. Quero muito ouvir Ana Cláudia, se você puder ser bem rápida, porque nós temos que encerrar. Queria muito ouvir todos vocês e, principalmente, poder dizer muitas coisas para a professora Isa, porque foi um momento inspirador, mas temos que iniciar outro webinário. Pode ser bem sucinta, Ana Cláudia? Tá, boa noite, gente. Boa noite. Vou tentar ser bem sucinta. É porque esse debate, né, sobre metodologia ativa realmente me deixa entusiasmada, porque é realmente a oportunidade que a gente tem de tirar o aluno da zona de conforto, né, tirar ele da passividade. E eu me entusiasmei, até peguei aqui um material, não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas são recortes, olha, eu vou tentar mostrar rapidinho. Tá vendo? Eu fiz recortes de imagens aleatórias e de frases aleatórias. Aí, o que eu fiz com esse material? Depois de trabalhar os elementos da narrativa com os meninos, eu distribuí, né? Dividi em equipes os meninos e desafiei eles a criar uma narrativa de ficção. Então, era um exercício de produção de texto criativa, né? Uma narrativa de ficção. E eles tinham o desafio era não deixar nenhum dos elementos de lado dentro dessa narrativa. Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar o plano de aula, o planejamento que eu tenho lá no nosso grupo. Porque, assim, foi uma atividade que movimentou muito os alunos. Os alunos tiveram um engajamento, assim, maravilhoso. De, no final, querer até votar e escolher qual foi a equipe que trouxe a melhor produção textual. E, assim, trabalhou muito bem aquela questão dos alunos que têm dificuldade em trabalhar em equipe e de apresentar,
porque aí eles quiseram apresentar a produção deles. E assim, tem aquele trabalho manual, né? Que você vai lá, recorta e monta tudo. Tem um tempinho, como o Alex falou, né? Que o que falta às vezes para a gente é o tempo. Mas quando a gente tira um tempinho e faz uma coisa e coloca o carinho da gente, eles acabam recebendo isso muito bem e a gente tem o retorno. Viu? Que legal, gente. Até eu fiquei com vontade de fazer essa atividade. Gente, vamos finalizar o webinário agradecendo a participação, a presença e o momento inspirador que Isa trouxe ao curso. Ressaltar, professora Isa, que aqui nós temos professores e professoras das escolas estaduais, e o curso tem sido muito produtivo. Eu sempre aviso para todos os professores, olha, os alunos, as alunas são excelentes e querem muito fazer o melhor curso. Então, a sua fala foi muito, muito, muito importante. E como você disse no início, que bom que nós estamos no curso de pós-graduação e inspirando e falando, ou pelo menos tentando iniciar com tantas coisas que podem ser ressignificadas, com tantas práticas que podem ser repensadas. Então, obrigada e volte mais vezes, né, gente? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Obrigada a você, professora Isa. Ô, Ana, faz um print da tela aí e me manda, por favor. Isso. Que eu não estou... Eu vou abrir minha câmera, então. Faça isso. Pode fazer aí? Eu fixei aqui a Ana Cláudia para ver as imagens dele, agora eu não estou conseguindo tirar, só vejo ela. A Ana Neta não vai dormir hoje com esse grilo aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Isa. Obrigado, Mariana. Obrigada a você, gente.